ao Senhor. Boa noite, querido irmão, querida irmã, você que nos assiste, você que está sempre conosco, acompanhando as transmissões da Igreja Batista Amar. Nessa noite, com muita alegria, nós vamos celebrar juntos ao Senhor, nós vamos adorá-lo, Ele merece todo louvor, toda honra, toda glória sejam dados a Ele. Nessa noite você é nosso convidado, convidada especial para juntos adorarmos a Deus. Hoje nós, desde cedo, através da EBD virtual, nas salas virtuais, nós já temos aprendido com os professores, com as professoras. Nós também tivemos na sequência o culto, que foi transmitido pelo Facebook. A mensagem está ali, salva, você pode acessar. Se você não acompanhou, não teve oportunidade de acompanhar de manhã, você pode buscar no Facebook da Igreja Batista Amar a mensagem especialmente dedicada às mães. Hoje é o Dia das Mães, nós já as homenageamos mais cedo, mas é sempre bom nós lembrarmos, né? E que Deus abençoe cada mãe da Igreja Batista Amar e estenda essas bênçãos a todas as mães das demais igrejas, da capital Manaus, do estado, do Brasil e do mundo. Deus te abençoe ricamente, querida mãe. Nessa noite nós vamos celebrar, nós vamos adorar ao nosso Deus. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Nós seguimos o distanciamento social, pelo menos até a primeira semana de junho. As atividades presenciais aqui na igreja continuam suspensas, mesmo que haja possibilidade das igrejas hoje reabrirem, nós seguiremos mantendo esse distanciamento social, preocupados naturalmente com a saúde de cada um dos irmãos e das irmãs. Então, vamos continuar assim, dessa forma, com a transmissão chegando até você. Você pode participar de todos os projetos da igreja, na manutenção da sua igreja, através dos canais que estão sendo disponibilizados aí através dessa mídia. Okay? Muito nos alegramos com a sua presença conosco aí mesmo na sua casa, nos acompanhando então nessa noite de alegria, de cânticos espirituais e de adoração ao nosso Deus. Então, vamos começar cantando, adorando a Deus. Nós chamamos a equipe de louvor da Igreja Batista Amar a nos dirigir com músicas, com cânticos espirituais. Que Deus abençoe a cada um. Vamos começar cantando. Boa noite, irmãos. Vamos louvar o nosso Deus com 2 cânticos. O primeiro é Grande Deus e o segundo é Agnus Dei.
digno de louvor, digno de honra, digno de glória, é o nosso Deus. Nós vamos, nesta hora, ler um texto bíblico que você pode nos acompanhar, abrindo, acessando a sua Bíblia, você que está aí em casa, em Romanos, capítulo 12. Leremos os versículos do 1 até o 8. Romanos 12, portanto, é a leitura que faremos nesta hora, versículos 1 até o versículo de número 8. Diz assim a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se a profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia, que o faça com alegria. Amém? É assim que a palavra do Senhor nos orienta. E agora, nós teremos um momento de oração. Queremos convidar o irmão Laércio, que virá para interceder por cada motivo de oração, às quartas-feiras. Nós temos... Pode trazer um microfone para o irmão? Sim, esse aqui está sendo usado pela equipe de louvor. Pode vir, irmão Lécio. Nós temos um culto de oração nas quartas-feiras. Tem sido, portanto, bastante solicitado, vários motivos de oração. E aí, nós lembramos de cada mãe, especialmente nesse dia, que Deus venha abençoar, ok? Então, irmão Laércio, nos dirige a oração, ore pela nação brasileira, ore pelos nossos governantes, ore pelo pessoal da saúde que está aí trabalhando bastante, ore pelas famílias enlutadas e, enfim, peça a Deus por cada um de nós. Pai, gratidamos diante do Senhor, nós colocamos esse pedido de oração. Queremos colocar, Pai, cada família da Igreja Batista Mar, cada membro e irmãos também estão, através da mídia, para estar participando desse culto de louvor, nosso Deus, de adoração, e também nesse momento de intercessão, orando, Pai, intercedendo por cada família, cada membro, todos aqueles, Pai de amor, que estão nas suas casas. O Senhor esteja abençoando, Pai, cada um. Seja nossos irmãos da maturidade, idosos, o Senhor te abençoe, Senhor, cada um deles. Cuide de cada um, Senhor, dos teus filhos, Senhor.
Abençoe, Senhor Deus, também os irmãos da saúde, Pai de amor, que trabalham nessa área. Irmão Domício, irmã Glenda Buzago, a irmã Raquel e o irmão Will, que também está ali, Senhor Deus. Abençoe ele da saúde. Abençoe, Senhor Deus, também outros irmãos em relação a esse trabalho no nosso estado, no Brasil e no mundo, Pai. Cuidando de pessoas, dando saúde a eles para cuidar de outras pessoas também, Pai. Seja pela nossa nação brasileira, Pai, pelo presidente da República, pelos três poderes, Senhor Deus, legislativo, executivo, judiciário. Eu esteja abençoando cada um deles, Pai. Haja harmonia, haja realmente compreensão nesse momento que estão passando, ajudar a cada ser humano, cada brasileiro está precisando, Pai, nesse momento. Nossa saúde também, Pai, de cada um. Esteja abençoando, Senhor Deus, pelos nossos irmãos, também ribeirinhos, nossos irmãos pastores do interior, dessa comunidade distantes, estão longe de nós, mas estão ali também, o Senhor, cuidando dele, livrando eles dessa pandemia, Pai de amor. Abençoe, Deus, teu povo. Abençoe, Senhor Deus, nosso estado do Amazonas, as autoridades também aqui, Senhor Deus, prefeito, governador, os deputados, todos, Pai, nessa hora nós possamos estar juntos, realmente empenhados para cuidar de pessoas. E essas pessoas são especiais, cada um deles, Pai. Nós possamos estar orando por essas autoridades, Pai. O Senhor esteja abençoando, Senhor Deus, também os nossos pastores, dando saúde a eles, tanto na cidade como no interior. Muitos, Senhor Deus, têm apresentado problemas de saúde, mas o Senhor abençoe, Pai de amor, dando saúde a cada um dos teus filhos, Pai de amor, aqui estão internados pela irmã Nelimar. Abençoe a tua serva, Pai, ali, que ânimo, Senhor Deus, ela tenha alegria, cada dia mais, esperança, fé e amor, que o Senhor está abençoando, Pai, a vida da tua serva. E demais outros irmãos, Pai de amor, perderam seus entes queridos nesse momento de pandemia, nesse momento que nós estamos passando, porque o Senhor está, Pai, cuidando dos teus filhos. O Senhor está abençoando. Teus anjos acampam ao redor dos que temem, livre de todo mal, Pai. Nós pedimos, Pai, essas bênçãos, Pai, pela nossa nação, pelos missionários também, de missões nacionais, missões mundiais, missões estaduais, pelo nosso projeto de ação missionária aqui da Igreja Mar, PROAM. Pai, tu abençoe esse projeto, que a cada um possamos contribuir para que seja chegando ali na ponta, Senhor Deus, onde estão os missionários, estão segurando as cordas ali, Pai, nós somos essa final da ponta, mas estamos ajudando eles, Pai, sustentando, também contribuindo, Pai, a tua obra, teu amor, chegue a outras pessoas através também desses cultos nós estamos tendo, através, não presencial aqui no templo, mas nós estamos sentindo a tua presença, Pai, do teu Espírito Santo, nossas vidas, na direção desse culto, Pai, de todo o nosso decorrer desse mês, desse período, nós estamos passando. Isso nós temos de dar graças ao Senhor, Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão. Deus abençoe a vida do irmão. Nós vamos chamar mais uma vez a equipe de louvor, que vai nos dirigir com músicas espirituais. Vamos continuar adorando ao nosso Deus. Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Irmãos, como é bom louvar o Senhor. Então, aí onde você está, louvar o nosso Deus, para como Ele é bom, grande.
Agora, leva a minha lei. De essa noite, que Deus possa levar a um nível mais profundo de adoração, de intimidade. Possamos aproveitar esse momento que nós estamos vivendo, agora, a quarentena, para isso, para estar nos aproximando mais de Deus. Leva a minha lei.
Amém, queridos irmãos de louvor, obrigado. Nós vamos, ao final, termos mais uma música, continuar celebrando ao nosso Deus, mas agora nós vamos meditar no texto bíblico de João capítulo 3, os versos 1 até o 21, texto bastante conhecido. Essa passagem bíblica fala de um homem chamado Nicodemos, influente entre os judeus, príncipe dos judeus, que foi em busca de Jesus à noite. E ele foi desafiado para uma nova vida. Esse é o tema que desejamos então meditar nesta noite. E o texto sagrado diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe de Deus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se não for com ele, se Deus não for com ele. Respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito:
necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz. Não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu, disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Jesus respondeu, dizendo: na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo nele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. É assim que diz, portanto, a palavra do Senhor. Vamos orar? Obrigado. Obrigado por essa oportunidade que temos de celebrarmos ao Senhor. E nesta hora, pedimos que o Senhor fale conosco mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Um desafio para uma nova vida. É interessante quando nós olhamos o texto sagrado que trouxemos nessa noite e podemos perceber claramente que Deus é especialista em encontrar e transformar pessoas que consideramos muitas vezes fora de alcance. Deus é especialista em encontrar, em trabalhar nessas vidas. Veja o exemplo de Nicodemos. Nicodemos foi um líder religioso, mas não um líder qualquer. Ele, como diz o texto sagrado, era a Suprema Corte, era um dos principais, um líder que tinha muita influência entre os seus daquele momento, muita influência no Sinédrio. Que creu em Jesus foi procurá-lo ainda que à noite. É interessante porque, mesmo com a limitação deste homem, da questão do medo, da exposição pública, de ser exposto por ser uma pessoa de grande influência na religião e, por que não dizer também, politicamente naquele tempo, ainda assim, ele foi buscar ao Senhor Jesus no turno da noite, como disse o texto sagrado. Foi à noite, foi buscar Jesus naquele momento. O Sinédrio era um tribunal religioso dos judeus. Então, o Sinédrio era constituído por professores da lei, doutores da lei,
sumos sacerdotes, e também constituído por 71 pessoas, juntamente com o presidente. E Nicodemos, como diz o texto, você tem acesso aí à sua Bíblia, era um homem religioso, muito influente e muito conhecedor da lei mosaica, dos usos e costumes mosaicos. Ou seja, era uma pessoa que, na questão do saber da letra da lei, era alguém muito habituado, era alguém que poderia ensinar facilmente. Ele, com certeza, assim como muitos líderes e pessoas comuns também, ouviu falar de Jesus, da maneira como Jesus ele se apresentava, da forma como Jesus curava as pessoas. Certamente ouviu falar muito deste expoente da época que vinha surgindo, que era o próprio Senhor Jesus, e ele decidiu buscá-lo, ele decidiu ter um encontro com ele, não ficar apenas no ouvir falar, mas ele tomou uma atitude interessante de ir buscar realmente em loco, de ir até a pessoa de Jesus e falar com ele. Mesmo que naquele tempo havia muito preconceito contra os ensinamentos de Jesus por parte especialmente dos líderes religiosos. Havia, portanto, boatos também que Jesus naquele tempo era um agitador, era um falso mestre, era alguém que vinha trazendo uma religião contrária, uma religião como se fosse uma seita, a seita dos nazarenos. E dessa forma, então, havia muitos boatos que estavam circulando. E Nicodemos, então, resolve ir buscar em loco e ir até a pessoa de Jesus e falar com ele, e realmente ter com ele. Dessa forma, nós podemos ver, então, que Nicodemos, ele não ficou satisfeito apenas de ouvir os boatos, mas ele foi até a pessoa de Jesus. E é interessante que esse encontro marcou a vida dele, porque ele foi desafiado a viver de uma maneira diferente, não apenas de uma maneira rasa, baseada nos conceitos, baseado apenas naquilo que ele havia recebido por tradição, mas de realmente mergulhar, de ir além, como nós cantamos ainda há pouco. A letra da música diz: leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Então Nicodemos foi em busca disso. E como falamos no início, o Senhor, ele é especialista em transformar corações, em mudar corações, em falar ao coração de cada pessoa. E muitas delas pensamos serem pessoas inalcançáveis. Mas o Senhor sempre tem a maneira de alcançar, assim como alcançou Nicodemos, no texto que nós vamos aprender algumas lições logo mais. Também o apóstolo Paulo foi encontrado e transformado. Você sabe que Paulo era um perseguidor da igreja de Cristo, era um profundo conhecedor da lei, era alguém que tinha muito saber técnico, muito saber com relação à lei. Ele tinha realmente conhecimento profundo da letra, mas ele ainda não havia tido um encontro transformador com Jesus até o momento que ele é encontrado e transformado. No Antigo Testamento também nós vemos pessoas que poderíamos dizer, essa pessoa é inalcançável. Como que Deus pôde trabalhar no coração de uma prostituta ali que
recebeu aqueles espias, livrando-os, e dessa forma, então, ela pôde atestar o poder de Deus. A partir daquele momento em que ela decidiu, então, buscar a Deus, entregar a vida dela, o Senhor transformou aquela mulher chamada Raabe de forma tão grandiosa que nós a encontramos, inclusive, na genealogia de Jesus. Mateus, um dos discípulos de Jesus, foi cobrador de impostos. Era alguém, um cobrador de impostos, à época, normalmente era um judeu que fazia a cobrança dos seus patrícios, e era alguém odiado pelos demais, e que, sendo cobrador de impostos, tinha como ganhar ilicitamente muito dinheiro. E Mateus, quando foi chamado por Jesus, foi encontrado por Jesus, também teve a sua vida transformada, a sua vida mudada. Aí você pode dizer, mas essas pessoas, elas viveram há muito tempo, mas há muitas outras pessoas que foram alcançadas, que foram transformadas e que aceitaram e que estão aceitando um desafio de viverem uma nova vida a partir de uma relação maior, de profundidade com o Senhor. Podemos citar, por exemplo, atualmente, Augusto Cury, que testemunhou da sua conversão, depois dele analisar ou permitir que a palavra do Senhor falasse com ele, analisando, segundo o que ele disse, a mente de Cristo, o comportamento, as atitudes, portanto, do Senhor Jesus. Ele foi alcançado, ele foi transformado de um homem ateu, aquele que se dizia não crer da existência de Deus, foi alcançado pelo poder de Deus a partir, então, da abertura que ele deu ao próprio Senhor trabalhar no seu coração. Uma outra pessoa influente na sociedade, que é juiz federal, William Douglas, já escreveu vários livros contando das suas experiências com o Senhor, e que a maneira como ele foi alcançado ao ler a Bíblia, especialmente os 10 mandamentos, os quais ele achava serem anteriormente cerceadores às pessoas, mas ao analisá-los e a profundidade como Deus falou com ele, ele também pôde se entregar aos pés do Senhor. Mas milhares de pessoas, sejam elas influentes ou não, em nossa sociedade são alcançadas. Eu lembro de uma pessoa que várias outras pessoas diziam, esse é inalcançável, porque ele vivia bêbado, caído nas sarjetas do bairro de São Jorge. E, certo dia, quando ele estava naquela condição, alguém chegou até aquele homem, falou de Jesus para ele, e ele saiu daquela condição de miséria física, de miséria humana total. Era alguém que as pessoas diziam é inalcançável. Ele bebia tanto, aquela pessoa bebia tanto, que quando ela não tinha dinheiro para comprar, então, a cachaça, dinheiro para comprar algum tipo de bebida alcoólica, seja que fosse, ele tomava o próprio álcool, o álcool comum que nós usamos para lavar as mãos. Veja, e alguém poderia dizer, esse é inalcançável, mas o amor do Senhor vai além das possibilidades humanas. E ele foi alcançado, aquele homem saiu daquele vício, daquela condição de miséria, saiu da boca do inferno. Por quê? Porque ele também aceitou o desafio para viver uma nova vida, para realmente viver no nível
profundo de intimidade com o Senhor, que somente Ele pode fazer isso na vida das pessoas. E no texto que nós lemos, ainda há pouco, nós vemos então um homem influente, Nicodemos, uma pessoa de posição social, mas que não ficou no nível apenas do ouvir falar. Ele resolveu ir realmente ter com Jesus. Nicodemos foi até Jesus quando ele mesmo poderia ter mandado alguém até ele. Então, a primeira lição que a gente pode aprender, que você pode anotar como verdade espiritual para a nossa vida, é que ninguém pode ter uma experiência pessoal com Deus por nós. Somos nós mesmos que temos de buscar essa experiência de intimidade, de realmente de buscarmos a presença do Senhor. Nicodemos poderia ter mandado alguém para ir até lá, olha, colhe informações, e aí você me traz. Mas ele, mesmo indo à noite, ele mesmo entendeu que ele precisava ter a experiência pessoal dele com o Senhor. E muitas vezes nós falamos, uma das coisas que mais nós recebemos das pessoas, já temos falado isso muitas vezes, são pedidos de oração. Pastor, ore por mim, ore pela minha família, ore por essa situação. E muitas vezes falamos, nós podemos orar por você, mas não podemos orar no seu lugar. Ore também, pedindo a Deus que transforme, que mude, que venha a agir, que o seu braço venha, que a sua boa mão venha em socorro. Dessa forma, Nicodemos foi até Jesus, ele mesmo, ainda no turno da noite, ainda que talvez quisesse passar despercebido das pessoas. Mas ele foi, para que ele pudesse ter real noção, uma noção exata sobre a pessoa de Jesus. Ele tinha de ir lá. Ele precisava ir lá, para que ele mesmo pudesse, então, experimentar do conhecimento, para que ele pudesse, então, realmente ter as suas impressões realmente testificadas, acertadas. E no versículo 2, nós encontramos Nicodemos, então, falando a Jesus, indo até Jesus e dizendo, bem sabemos. Olha a expressão que Nicodemos, ele vai utilizando. Bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Preste bem atenção nisso. Não basta saber apenas que Jesus é mestre vindo da parte de Deus e que Jesus é o próprio Deus encarnado, que Jesus é o Deus conosco. Não basta apenas saber, é necessário ir além, é necessário realmente abrir o coração. E foi dessa forma que Nicodemos iniciou seu diálogo com o Senhor. Foi dessa forma que Nicodemos, então, começou a falar com o mestre, enfatizando a certeza de acreditar que as obras que Jesus estava fazendo, que Jesus estava, então, realizando, que as obras que Jesus fazia vinham da parte de Deus. Nicodemos começa o diálogo com Jesus, então, dessa forma. Ele declara, mestre, bem sabemos. E na sequência, logo em seguida, Jesus ensina que para entrar no reino de Deus, não basta apenas saber quem ele é. Jesus vai trabalhar isso no coração de Nicodemos. E certamente Nicodemos, por ser chefe do sinédrio, preste bem atenção que a posição dele
não era uma posição rasa, era uma posição alta. Ele era chefe do sinédrio, era alguém que sabia muito sobre a lei, não era alguém que não tinha conhecimento, não era alguém de conhecimento raso, mas era um forte conhecedor de todo o conteúdo da lei. E ainda assim Jesus chama-lhe a atenção de que não bastava apenas saber quem Jesus era. Não bastava apenas saber isso. E Jesus diz, para entrar no reino de Deus, é necessário que todo homem passe pelo novo nascimento. Que coisa impressionante. Essa afirmativa pegou o coração de Nicodemos. A mente dele parece que deu um parafuso ali. Mestre, mas como é que pode um homem já velho voltar para o ventre de sua mãe? Como é que isso pode acontecer? Parece que isso começou a mexer no íntimo ali de Nicodemos. E o que é, então, o novo nascimento? No versículo 3, Jesus diz que aquele que não nascer de novo, a palavra ali, novo no grego, é anodem, que é a palavra que significa, então, novo. Quer dizer, que não nascer de cima, que não ser transformado, ou seja, todo homem tem que receber o ensino que vem de cima. É isso que Jesus estava querendo dizer para ele. É isso que Jesus está afirmando para ele. Todo o homem que nascer de novo recebe, portanto, os ensinamentos que vêm de cima. E quem veio de cima, quem desceu do céu, deixando a sua glória e veio até esta terra, foi o próprio Jesus. E ele está dizendo que era necessário nascer de novo, receber ao Senhor Jesus, crendo nele, mudando as atitudes a partir, portanto, desse novo nascimento. Aquele que recebe os ensinos de Cristo passarão por uma mudança radical no coração. É isso que Jesus está dizendo para ele. É isso que Jesus está, portanto, iniciando os seus ensinamentos a alguém que tinha muito conhecimento, como era Nicodemos. É por isso, queridos, que os ensinos de Jesus, que os ensinos que ele traz, especialmente ali no Sermão do Monte, nos capítulos 5, 6 e 7, você pode depois ler esses capítulos e você vai perceber que se trata do Sermão do Monte. Jesus ali, já falamos isso muitas vezes, ele está pregando uma mensagem expositiva dos 10 mandamentos. Você pode pegar os 10 mandamentos e encontrar Jesus aplicando cada um deles no Sermão do Monte. Você pode verificar, você pode fazer isso, você vai aprender muito com o que Jesus ensina. Mas especialmente o Sermão do Monte confronta o caráter de muitos, inclusive cristãos, com aquilo que estavam ou que professam seguir. E o Sermão do Monte, ele nos confronta cada um de nós até o momento presente, vai continuar confrontando sempre, porque é a palavra do Senhor. Lá em Mateus capítulo 10, versículo 39, Jesus diz o seguinte: quem achar sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. Dessa forma, Jesus ele está falando que é necessário nascer de novo, abrir mão realmente, portanto, de alguma coisa neste mundo. E o novo nascimento, o qual Jesus está ensinando a Nicodemos, o mestre
da lei, o doutor da lei, o novo nascimento traz no seu bojo mudanças radicais no coração, uma mudança no coração, uma transformação, uma renovação interior. É interessante porque quando alguém nasce de novo, esta fé não estará embasada tão somente naquilo que Jesus pode fazer, que Deus pode fazer. Não estará esta fé baseada em milagres, tão somente, porque milagres realmente podem encher os olhos de muitas pessoas, mas este novo nascimento não estará baseado em circunstâncias, mas estará transformando a personalidade humana. Quem nasce de novo sai da condição de morto nos seus pecados para vivo em Cristo. Quem nasce de novo tem uma nova atitude por conta da palavra de Deus. Não é a Bíblia um livro ordinário qualquer, mas quem nasce de novo experimenta mudança radical no coração e renovação interior. Nesse tempo de coronavírus que nós estamos vivendo, nesse tempo de pandemia que tem deixado todo mundo dentro de casa, muitas pessoas estão se voltando para a palavra de Deus, para aprender cada vez mais de Deus e para experimentar, para ter experiências com Deus, experiências estas de oração, experiências estas que Deus mesmo fala com cada um de nós. E nós devemos aproveitar, queridos, para nos aproximarmos cada vez mais de Deus. Importa que o homem venha nascer de novo para realmente entender aquilo que Deus deseja fazer. Importa que o homem venha nascer de novo para entrar no céu. E esse nascer de novo passa por mudança no coração e por renovação no interior de cada um. Nesse tempo que você está vivendo, que você está em casa, abra o seu coração. Experimente aquilo que Deus deseja falar com você através da sua palavra. Uma segunda lição que nós podemos destacar nessa passagem em que Nicodemos vai procurar Jesus é que propriamente existe uma condição sine qua non para entrar no reino de Deus. Jesus deixa muito claro isso. Está ali dos versículos 2 até o versículo 5. Jesus deixa claro que era necessário que cada homem que deseja então entrar no reino de Deus, venha nascer da água e do Espírito. Jesus deixa muito claro isso. Nascer da água e do Espírito. Talvez aí venha a dúvida de Nicodemos, ao perguntar a Jesus, dizendo: como pode um homem voltar de novo para o ventre, um homem velho voltar de novo para o ventre de sua mãe? Mas o nascer da água que Jesus está falando é o que Paulo também ensina lá em Efésios capítulo 5, versículo 26. Quando Paulo diz para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Preste bem atenção. É exatamente isso que Jesus está dizendo. A palavra de Deus, ela é poderosa para nos limpar, para aceitarmos a partir dela a nossa condição de pecadores distantes de Deus. E quando nós recebemos a palavra de Deus, nós nos aproximamos de Deus, nós somos limpos, nós somos transformados pela palavra do Senhor. João Batista batizava com o batismo de água, pregando, portanto, o batismo do arrependimento. Uma vez que a palavra do Senhor transforma a nossa vida,
naturalmente nós seremos limpos. A palavra de Deus remete o homem a perceber o seu estado verdadeiro, a sua condição de distanciamento de Deus, a sua condição de estar perdido sem Deus. Somente a palavra de Deus promove isso. É a palavra de Deus que traz isso ao coração. Por isso Jesus está dizendo, nascer da água e nascer do Espírito. Quando ele diz nascer da água, quer dizer exatamente o que Paulo confirma em Efésios 5, verso 26. Pela palavra, a palavra de Deus, transformando, mutação na alma do ser humano. E Paulo mesmo diz, em Romanos capítulo 12, versículo de número 2, ele nos alerta, e não sejam conformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, da nossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É a metanoia, transformação de mente, uma mente mudada, uma mente transformada pela palavra de Deus. Somente a palavra de Deus pode transformar, pode realmente trazer luz e ao coração que vivia anteriormente em trevas. Quando Nicodemos diz, nascer do Espírito também, quando Jesus diz nascer do Espírito, ele está se referindo naturalmente a uma experiência que acontece a partir da aceitação de Cristo como Senhor, uma experiência transformadora do Espírito. E isso só pode acontecer pela compreensão, pelo alcance, pela revelação, podemos dizer, do Espírito de Deus a cada coração. É o Espírito de Deus que transforma, que muda, que age. Por isso é tão importante você estar orando por seus familiares, para que o Espírito de Deus venha a agir e venha a mostrar, venha a revelar ao coração daquelas pessoas que aparentam serem tão resistentes, inalcançáveis à palavra de Deus. Você deve continuar orando, você deve continuar intercedendo, porque não é por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo do Senhor, pela ação transformadora que somente o Espírito Santo pode realizar. Então, existe essa condição para que aquele que deseja viver na eternidade com o Senhor, alcançar o reino de Deus, existe essa condição de que cada um deve nascer da água e do Espírito. O salmista, no Salmo 62, versículo 11, ele deixa claro, uma vez falou Deus, duas vezes o ouvi, que o poder pertence a Deus. A transformação do coração das pessoas parte naturalmente de Deus, do Espírito Santo de Deus, o Consolador, aquele que foi enviado, o próprio Jesus prometeu, eu preciso subir para que então eu envie o Consolador, é Ele que transforma o coração das pessoas. E Jesus está dizendo para Nicodemos claramente, você precisa nascer da água e do Espírito. Dessa forma ser realmente alcançado pelo poder de Deus, porque somente Ele, por meio do seu Espírito, pode mudar o coração das pessoas. É Ele que mudou o coração de tantas pessoas mencionadas no início dessa mensagem. No início, então, daquilo que estamos falando, é somente o Espírito Santo de Deus que pode promover isso. Aquele que passa pela experiência do arrependimento e passa a viver uma vida em conformidade com o que Deus Ele deseja, o que Deus Ele quer,
naturalmente terá facilidade em compreender o terceiro ensino de Jesus a Nicodemos, que nós vamos apresentar agora. Nós já vimos que é tão significativo que haja cada um uma experiência pessoal com Deus. Cada um precisa ter a sua experiência pessoal com Deus. E da mesma forma como Nicodemos foi buscar ao Senhor. A segunda lição é que existe uma condição sine qua non para entrar no reino de Deus, que é nascer da água e do Espírito. E a terceira lição que Jesus ensina a Nicodemos e que transborda para a sua igreja em todas as épocas, em todos os tempos, está lá no versículo 8. Jesus diz o seguinte: Nicodemos, o vento sopra onde quer. Olha só o que Jesus está ensinando para Nicodemos. Jesus está dizendo: você precisa entender que eu sou Salvador e Senhor. Salvador e Senhor. Quando ele diz, o vento sopra onde quer. O Espírito, a própria palavra é pneuma, sopro. E aqui, então, Jesus está ensinando, o vento sopra onde quer. E tem um foco nessa palavra. Jesus está dizendo, é necessário que haja, Nicodemos, disposição. Disposição. Em que sentido isso? Para todos aqueles que desejam servir e andar com o Senhor, precisa realmente haver disposição no coração de cada um. É necessário entender que Cristo é Salvador e Senhor. E a disposição do coração daquele que deseja servir e andar com o Senhor é aceitar a vontade dele sobre a nossa vontade. Foi isso que Jonas não teve, disposição, inicialmente. Quando Deus mandou que Jonas fosse para Nínive, ele foi para outra direção, ele foi para Tarsis. Deus havia mandado, então, que Jonas pregasse ao povo de Nínive, mas ele, muito nacionalista e por várias outras razões, ele preferiu pegar uma embarcação e ir para outra direção, o mais, pensando ele, escondido de Deus possível. Foi para um porão de um barco e ali ele estava, portanto, achando-se distante dos olhos de Deus. Mas ninguém pode se esconder dos olhos de Deus. Jonas inicialmente não teve a disposição necessária que Jesus está ensinando aqui para Nicodemos. Jesus está dizendo, o vento sopra, Nicodemos, onde quer. É necessário que haja disposição para servi-lo. Que teve, por exemplo, o apóstolo Paulo, Neemias, o próprio rei Davi, o próprio Mateus, ao ser chamado, ele aceitou, saiu da recebedoria, dali de onde ele recebia os dinheiros, e ele passou, então, a seguir Jesus. E tantos outros, biblicamente, que tiveram disposição para servir. É importante a gente notar que nos dias atuais, infelizmente, há tantas pessoas sem nenhuma disposição para servir a Deus. Aqui, Jesus está ensinando a Nicodemos, Nicodemos, o vento sopra onde quer. É necessário ter disposição, aceitação de que Jesus é Salvador, mas Ele é Senhor. Ele quer dirigir a nossa vida. Ele quer realmente ser o diretor, o gestor das nossas vidas. Atualmente, nós temos visto tantos pastores feridos
passaram por ministérios, foram feridos e tudo, pelos seus próprios rebanhos, mas que isso tocou de tal forma, marcou de tal forma a vida de tantos, que não tem mais disposição de unir-se ao seu líder, ao Senhor, para realizar a obra. Por tantas razões, tantas pessoas também acabam se distanciando de Deus, culpando muitas vezes umas às outras por tantas situações vividas. E aqui é importante nós notarmos que cada dia o vento sopra em uma direção. Ou seja, o vento, ele está sujeito às leis da terra e de Deus. Jesus disse que todo aquele que é nascido do Espírito sabe ouvir e obedecer à voz de Deus, fazendo o que ele manda. É exatamente aí, disposição para servir, para estar atento à voz de Deus. Deus deseja mais que você seja do que você tem. Ele quer que você seja pneuma, sopro. E aqui, então, Jesus está ensinando, o vento sopra onde quer. E tem um foco nessa palavra. Jesus está dizendo, é necessário que haja, Nicodemos, disposição. Disposição. Em que sentido isso? Para todos aqueles que desejam servir e andar com o Senhor, precisa realmente haver disposição no coração de cada um. É necessário entender que Cristo é Salvador e Senhor. E a disposição do coração daquele que deseja servir e andar com o Senhor é aceitar a vontade dele sobre a nossa vontade. Foi isso que Jonas não teve, disposição, inicialmente. Quando Deus mandou que Jonas fosse para Nínive, ele foi para outra direção, ele foi para Tarsis. Deus havia mandado, então, que Jonas pregasse ao povo de Nínive, mas ele, muito nacionalista e por várias outras razões, ele preferiu pegar uma embarcação e ir para outra direção, o mais, pensando ele, escondido de Deus possível. Foi para um porão de um barco e ali ele estava, portanto, achando-se distante dos olhos de Deus. Mas ninguém pode se esconder dos olhos de Deus. Jonas, inicialmente, não teve a disposição necessária que Jesus está ensinando aqui para Nicodemos. Jesus está dizendo, o vento sopra, Nicodemos, onde quer. É necessário que haja disposição para servi-lo. Que teve, por exemplo, o apóstolo Paulo, Neemias, o próprio rei Davi, o próprio Mateus, ao ser chamado, ele aceitou, saiu da recebedoria, dali de onde ele recebia os dinheiros, e ele passou, então, a seguir Jesus. E tantos outros, biblicamente, que tiveram disposição para servir. É importante a gente notar que nos dias atuais, infelizmente, há tantas pessoas sem nenhuma disposição para servir a Deus. Aqui, Jesus está ensinando a Nicodemos, Nicodemos, o vento sopra onde quer. É necessário ter disposição, aceitação de que Jesus é Salvador, mas Ele é Senhor. Ele quer dirigir a nossa vida. Ele quer realmente ser o diretor, o gestor das nossas vidas. Atualmente, nós temos visto tantos pastores feridos, passaram por ministérios, foram feridos e tudo,
pelos seus próprios rebanhos, mas que isso tocou de tal forma, marcou de tal forma a vida de tantos, que não tem mais disposição de unir-se ao seu líder, ao Senhor, para realizar a obra. Por tantas razões, tantas pessoas também acabam se distanciando de Deus, culpando muitas vezes umas às outras, por tantas situações vividas. E aqui é importante nós notarmos que cada dia o vento sopra em uma direção. Ou seja, o vento, ele está sujeito às leis da terra e de Deus. Jesus disse que todo aquele que é nascido do Espírito sabe ouvir e obedecer à voz de Deus, fazendo o que ele manda. É exatamente aí, disposição para servir, para estar atento à voz de Deus. Deus deseja a vida a partir desse tempo que você está vivendo, enclausurado em casa, que você possa se aproximar de Deus. Qual é a tua decisão? Não basta apenas saber de tudo que Deus é, de tudo que Ele quer, como Nicodemos sabia. Não basta apenas isso. Jesus deixou muito claro para Nicodemos, e chegou com o discurso: nós sabemos que tu és mestre e da parte de Deus. Jesus derruba isso e ele diz: Nicodemos, não basta apenas saber, é necessário realmente abrir o coração. Abra o seu coração para o Senhor. Deixe que o Espírito Santo do Senhor fale, sopre. Lembre-se, o Espírito é sopro. E pneuma quer dizer sopro. Deixa ele soprar, então, no teu coração, a palavra do Senhor. E dessa forma, então, mesmo que Nicodemos fosse um doutor da lei, dos costumes judaicos, alguém que conhecia tanto propriamente da letra, ele foi impactado, foi transformado, porque ele passou a entender que não bastava apenas saber quem é, mas é necessário abrir, então, o coração, aprender e praticar os ensinos de Jesus. Nascer de novo, arrepender-se, passando naturalmente ali pelo reconhecimento de como se estava diante de Deus. E dessa forma recebe-se o Espírito Santo de Deus, que passa a agir diariamente na nossa vida e que faz com que tenhamos cada vez mais disposição para servir ao Senhor, reconhecendo a Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas. Lá em Tiago, capítulo 1, versículos 23 e 24, Tiago diz o seguinte: porque se alguém é ouvinte da palavra de Deus e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o espelho o seu rosto natural, porque contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. Dessa forma, Jesus fez um desafio a Nicodemos e a todos nós. É necessário que nós aceitemos esse desafio para uma nova vida. A partir dessa situação que você está vivendo em casa, você não pode sair, de que as incertezas estão aí, é necessário que você abra o seu coração para Ele. Ele deseja alcançar você, deseja que você abra o seu coração, você deixe-o, então, ser o gestor, o Senhor da sua vida. Eu gostaria de orar por você. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado pela Tua palavra, que é alimento espiritual. Ó Deus, pedimos-te que o Teu Espírito Santo sopre Espírito em cada coração, visitando nesta noite
que a tua palavra encontre, transforme, Senhor, com teu poder, vidas nessa noite. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Muito obrigado, querido, querida, porque você está sempre conosco, nos acompanhando. Nós temos algumas comunicações para apresentar. A primeira delas é que os professores da IBD desejam que você acesse, que você participe, especialmente os professores da classe dos jovens. Então, jovem, acesse, ok? A sala virtual, participe. Os professores estão se preparando. Vai ser confirmado ainda o horário. O horário permanece, por enquanto, o mesmo. Mas é necessário que você acesse ali, tá? Participe. Tem muita coisa, muito conteúdo especial. A IBD funciona a partir das 8h30 da manhã. 8h30 da manhã, Escola Bíblica Dominical no domingo. Ok? E os jovens com a sua classe aí da IBD estarão, portanto, confirmando este horário ou, de repente, mudando para um outro horário. Mas professores desejam que você acesse, bem como de todas as outras classes da IBD. Acesse, participe e cresça no conhecimento da palavra do Senhor. Terça-feira, a MCM da igreja vai promover uma atividade especial, ok? E, portanto, você poderá acessar. Será uma atividade alusiva à celebração de aniversários e tudo mais. Então, você é convidado para acessar as salas virtuais da MCM. Quarta-feira, o culto de oração, 19h30. Estamos aqui. Obrigado a todos que doaram as cestas básicas. Deus abençoe a sua vida ricamente. Okay? E no domingo, tanto de manhã, às 9h45, após a IBD, quanto à noite, se Deus permitir, estaremos transmitindo mais mensagens espirituais, cultos em adoração ao nosso Deus. No mais, nós desejamos que você tenha uma semana de bênção, uma semana de vitória, que a palavra do Senhor tenha encontrado guarida no seu coração, que você possa estar aí tomando os cuidados necessários. Não saia de casa, evite sair, só saia se realmente for uma grande necessidade. Que Deus abençoe e te proteja. Forte abraço, tá? Vamos cantar. A equipe de louvor vai nos dirigir com mais uma música e estaremos então encerrados. Que Deus te abençoe. Pela distância, irmãos, estamos reunidos na presença do nosso Deus e nós vamos declarar isso, Jesus, em tua presença.